A gente aprende na escola que Dom Pedro II foi um imperador sábio, o rei filósofo, o cara que modernizou o Brasil e governou por quase 50 anos com maturidade e equilíbrio. Mas a história real começa com um adolescente de 14 anos sendo empurrado para o trono porque o país estava literalmente pegando fogo e ninguém mais sabia o que fazer. Só que aqui tá o problema. Esse garoto não queria ser imperador, ele sonhava em ser professor, cientista, qualquer coisa menos rei, mas fizeram dele o salvador da nação. E ele cumpriu o papel tão bem que centralizou todo o poder nas próprias mãos, criando um sistema que dependia exclusivamente dele para funcionar. Mas como é que um país inteiro pode depender de um único homem? E o que acontece quando a imagem pública do bom imperador esconde uma vida privada solitária e frustrante? E por que a era de ouro do segundo reinado carregava dentro dela a bomba relógio que ia explodir tudo? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Imagina tu acordar um dia e descobrir que o país inteiro tá com uma revolta em todo canto. E isso não é metáfora. Entre 1835 e 1840, o Brasil tava literalmente se despedaçando. A gente tinha revoltas estourando em todos os cantos. A Farroupilha no sul declarando independência, a Sabinada na Bahia tentando criar uma república e a Balaiada no Maranhão virando uma guerra civil de pobres contra ricos. E quem tava no comando? Ninguém, basicamente. O país estava nas mãos dos regentes temporários que trocavam mais rápido que técnico de time rebaixado. A situação estava tão caótica que a elite política brasileira teve que tomar uma decisão desesperada. Eles olharam para o garoto de 14 anos que morava no palácio e pensaram: é esse moleque ou a gente perde o país. Esse moleque era Pedro de Alcântara, filho do imperador que tinha voltado para Portugal e largado o Brasil na mão, o Dom Pedro I. Só que pela Constituição, ele só podia assumir o trono aos 18 anos, e a elite não podia esperar tanto tempo. Então criaram um clube da maioridade. Eles tinham reuniões secretas na casa do mordomo Paulo Barbosa, na chácara da Joana. O plano era simples: convencer o parlamento a declarar Pedro maior de idade antes do tempo. Era tecnicamente um golpe, mas um golpe para salvar o país de virar 20 países diferentes. Em 1840, levaram o menino para o Senado e fizeram a pergunta a ele: Vossa Majestade quer assumir o trono já? A história oficial diz que ele respondeu firme: quero já. Mas a verdade, provavelmente o tutor dele, o Marquês de Itanhaém, já tinha trabalhado o garoto antes. Não foi heroísmo espontâneo, não. Foi pressão política em cima de um adolescente assustado. Mas funcionou. A partir daquele dia, Pedro de Alcântara virou Dom Pedro II, imperador do Brasil, e começou o segundo reinado. Só que tem um detalhe que a gente não aprende na escola. Dom Pedro II não era um rei bonzinho, sentado no trono esperando os políticos fazerem um trabalho. Não. Esse cara, ele governava. E governava com mãos de ferro, coberta por uma luva de pelica. O sistema funcionava assim. O Brasil tinha dois partidos: os liberais, chamados de Luzias, e os conservadores, chamados de Saquaremas. Na teoria, eles eram rivais mortais, mas na prática, eles eram iguais. E tinha uma frase famosa na época que dizia que nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder, porque no fim das contas, os dois defendiam a mesma coisa e eram farinha do mesmo saco. Eles defendiam manter a escravidão, manter a unidade do território e manter a elite latifundiária no comando. A diferença entre eles era basicamente estética, e quem controlava essa dança toda era o Dom Pedro II, usando o que a Constituição chamava de poder moderador. E tu precisa entender o que era isso. O poder moderador era tipo um superpoder que o imperador tinha. Ele podia dissolver o parlamento quando quisesse, demitir ministros, vetar leis. Era ele quem escolhia quem governava. Não era o povo votando e decidindo. Era o imperador virando a chave e dizendo: agora é a vez dos liberais, agora é a vez dos conservadores. Aí os liberais governavam uns anos, começaram
começavam a ficar muito poderosos e ele virava a chave de novo, e agora é a vez dos conservadores. Segura essa informação, porque daqui a pouco tu vai entender como esse controle excessivo acabou virando o calcanhar de Aquiles do império inteiro. Os historiadores chamam isso de teatro das sombras, porque tu via os atores no palco debatendo, brigando, fazendo discurso, mas nos bastidores tinha um cara controlando as cordas, e esse cara usava a coroa. Nos primeiros anos de governo, Pedro ainda estava meio perdido. Ele dependia de um grupo de conselheiros palacianos liderados por Aureliano Coutinho. A galera chamava isso de facção áulica, que é um jeito chique de dizer panelinha do palácio. Eram esses caras que filtravam quem tinha acesso ao imperador, quem subia e quem descia na política. Mas com o tempo, Pedro foi pegando o jeito. Ele foi estudando, lendo, acompanhando tudo, e o cara tinha uma rotina de trabalho muito insana. Acordava cedo, lia todos os relatórios ministeriais, fiscalizava orçamentos, corrigia erros de gramática em documentos oficiais, e os ministros reclamavam que ele era o gênio de bagatelas, que ele se metia em detalhes pequenos demais. Só que era exatamente isso que mantinha o controle. Ele conhecia o país melhor que qualquer político. O auge dessa estabilidade veio em 1853, com o chamado Gabinete da Conciliação, liderado pelo Marquês do Paraná, um político respeitado pelos dois lados. Pela primeira vez, liberais e conservadores trabalharam juntos no mesmo governo, e funcionou. Nessa época, o Brasil estava crescendo, a economia do café estava explodindo, e em 1850 o Brasil tinha acabado de aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados. Não era abolição, mas era o começo do fim, e as revoltas tinham sido esmagadas. O Duque de Caxias, o braço militar de Pedro, tinha pacificado o país, que na verdade ele acabou matando uma porrada de gente pobre que estava se revoltando para melhores condições de vida. Tudo parecia perfeito. E se isso tá te impressionando, já deixa o like para fortalecer o canal e o comentário também sobre o que tu acha do segundo reinado. E olha, a próxima parte vai ficar mais interessante ainda. Só que por trás dessa fachada de rei sábio e imperador filósofo, tinha um homem com uma vida pessoal bem complicada. Quando Pedro tinha 16 anos, arranjaram um casamento para ele com Teresa Cristina, uma princesa italiana. Ele nunca tinha visto ela pessoalmente, só tinha um retrato pintado, que obviamente mentia descaradamente sobre a aparência da moça, igual as fotos de rede social que a gente tem. Quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, Pedro tomou um choque. A princesa era baixa, mancava de uma perna e não era nada parecida com o retrato. Ele ficou tão visivelmente decepcionado que sussurrou para a mulher que cuidava dele desde sempre e disse assim: enganaram-me da dama. O casamento virou uma parceria de trabalho, respeitosa, mas fria. Teresa Cristina era culta, amava arqueologia, mas não tinha a centelha intelectual que Pedro buscava numa companheira. E aí entra a grande paixão da vida dele, a Condessa de Barral. Luísa Margarida Portugal de Barros foi contratada como preceptora das filhas do imperador. Ela era tudo que Teresa Cristina não era: elegante, intelectual, espirituosa. Pedro acabou se apaixonando. Não foi um caso físico, mas um romance intelectual intenso. Eles trocavam cartas o tempo todo. Ele desabafava com ela sobre o peso da coroa, sobre como odiava os rituais chatos da monarquia. Era ela aquela amiga bem próxima do Dom Pedro II, que todo mundo desconfiava que tinha alguma coisa ali. Era com a condessa que Pedro podia ser apenas Pedro de Alcântara, o homem que preferia estar numa biblioteca do que num trono. Anota esse detalhe, porque lá na frente, quando o império começar a ruir, essa solidão emocional dele vai explicar muita coisa sobre como ele reagiu à crise. Porque é isso que a gente esquece: o Dom Pedro II não queria ser imperador. Ele escrevia nos diários que sonhava em ser professor ou cientista, que a coroa era uma cruz pesada demais. Mas ele tinha sido treinado a vida inteira para esse dever. O tutor dele, Marquês de Itanhaém, que eu também falo lá no vídeo da infância do Dom Pedro II, tinha criado uma rotina espartana. Só pra gente lembrar: acordar cedo, estudar línguas, história, ciências, tudo para fazer dele o oposto do pai.
Pedro I era impulsivo, mulherengo, autoritário, e o Dom Pedro II seria contido, intelectual, constitucional, e ele cumpriu esse papel. O resultado foi uma monarquia estranha. Dom Pedro II não gostava de luxo, ele usava casaca preta e cartola, parecia mais um funcionário público do que um rei. Ele detestava os rituais da corte. O famoso beijamão, onde súditos beijavam a mão do imperador, ele achava ridículo, chamava de maçada, mas ele mantinha, porque sabia que o povo precisava daqueles símbolos. Ao mesmo tempo, ele cultivava a imagem do rei filósofo, patrocinava um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, bancava artistas e escritores, fazia questão de parecer moderno e científico. Só que essa simplicidade toda teve um preço. Diferente das monarquias europeias, Dom Pedro II não criou uma corte brilhante, não tinha festas suntuosas, não tinha uma nobreza dependente e leal. O Paço de São Cristóvão era mais uma repartição pública para serviço que um palácio. E isso enfraqueceu o regime ao longo prazo, porque quando tu não cultiva uma elite que depende de ti, que te deve favores, que vive ao teu redor, tu fica sozinho. E um rei sozinho, por mais competente que seja, é um rei vulnerável. Então a gente chega no paradoxo de Dom Pedro II. Ele salvou o Brasil da fragmentação, trouxe décadas de estabilidade, construiu a imagem do bom imperador, mas fez isso centralizando todo o poder nele mesmo. O sistema político brasileiro não era uma monarquia parlamentar de verdade, tipo a Inglaterra. A gente até chama de um parlamentarismo às avessas. Era mais também uma monarquia presidencialista, como os historiadores José Murilo de Carvalho e Lília Schwartz definem, e eles são as referências para esse vídeo. Um governo de um homem só. Os partidos não tinham autonomia real. As eleições eram fraudadas sistematicamente. Quem mandava era o cara com a coroa, e quando Pedro estava saudável, mentalmente afiado, tudo isso funcionava. Ele era tipo o processador central de um computador do Brasilzão, mas se ele travasse, o sistema inteiro parava. Mas tem outro detalhe que a gente não pode ignorar. Tudo isso estava sendo construído em cima da escravidão. Nos diários pessoais, Pedro até escrevia que a escravidão era o mal. Ele sabia que era errado, tinha ciência disso, mas politicamente ele não podia mexer. A elite agrária que sustentava o trono dependia do trabalho escravizado. O café que financiava o governo era colhido por escravizados. Então, ele ficava nessa posição contraditória. Moralmente, ele era contra a escravidão, mas incapaz de acabar com ela sem destruir o próprio sistema que o mantinha no poder. E o pior, o discurso oficial da monarquia simplesmente apagava os negros da narrativa nacional. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que o Pedro patrocinava, promovia um indigenismo romântico. O indígena era idealizado como símbolo da nação brasileira, tipo nos romances de José de Alencar, um indígena que ficava embranquecido. Enquanto isso, os milhões de africanos e negros escravizados, que eram a base real da economia, eram invisíveis na construção da identidade nacional. Essa contradição ia cobrar o preço dela. Por enquanto, em meados da década de 1860, antes da Guerra do Paraguai explodir e mudar tudo, Dom Pedro II estava no auge. O Brasil estava unido, pacificado, crescendo economicamente, mas a bomba relógio já estava armada, porque tu não consegue construir um país inteiro em cima de um único homem, e tu não consegue sustentar uma monarquia sem criar laços de lealdade profundos com as elites, e tu definitivamente não consegue ignorar a escravidão para sempre. A era de ouro de Dom Pedro II era uma ilusão de estabilidade, e quando as coisas começassem a desmoronar, iam desmoronar rápido. Se tu quer um vídeo para entender a crise e o fim do Segundo Reinado e o fim do governo de Dom Pedro II, consequentemente, deixa aí nos comentários para eu saber. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.